Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Psique. Estamos aqui hoje para bater um papo muito interessante sobre um tema que começa a tomar conta da nossa sociedade. Você já ouviu frases do tipo: "Mas você é muito velha para fazer isso. Você vai sair com esta roupa? Você tem idade para usar esse tipo de roupa? Ah, desculpa, olha, a sua idade ela está bem acima do que a gente gostaria aqui para a nossa vaga de emprego. Olha, desculpa, mas nós vamos ter que te aposentar compulsoriamente, porque você já atingiu a idade limite para permanecer aqui na nossa empresa." Não sei se você já ouviu alguma frase dessa, ou quem sabe até você já disse isso para alguém, principalmente no que se refere à questão da imagem da pessoa. O nome disso é etarismo. Já ouviu falar desse termo? O etarismo é o preconceito é a discriminação contra uma pessoa por causa da idade dela. Esse termo começou a ser discutido mais ou menos na década de 60 nos Estados Unidos. E mais recentemente na Europa, várias leis estão sendo criadas para coibir o preconceito contra as pessoas pela idade que elas possuem. Diante de redes sociais, diante de tanta exigência para que nós possamos ser perfeitos e perfeitas, como envelhecer de uma forma saudável e, mais ainda, se amando apesar da idade? Esse é o nosso tema de hoje, aqui no Papo de Psique. E eu já estou convidando você a fazer parte do nosso canal. Se você não nos segue ainda, assina aqui, começa a seguir o nosso canal. Também não deixa de deixar o teu like aqui embaixo. E mais ainda, vou te dar um tempinho. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece e que acha que por causa da idade não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode mais usar uma determinada roupa, não pode mais sonhar, que eu acho que isso é a parte mais importante de toda e qualquer idade. A nossa capacidade de sonhar e o que é melhor, da gente refazer a nossa vida e refazer os nossos caminhos. Você conhece alguém que tem esse tipo de pensamento? Compartilhe agora esse vídeo. Traz ela para cá, porque a nossa convidada de hoje, ela é especialíssima. Eu já acompanho ela há um bom tempo pelas redes sociais. E foi justamente por acompanhá-la que eu decidi convidá-la para estar aqui conosco hoje, aqui no nosso Papo de Psique, porque além de ser uma belíssima mulher na sua maturidade, ela é psicóloga, ela é advogada e também ela é influencer digital. Tem um trabalho maravilhoso na internet, principalmente no combate à violência contra a mulher, aos abusos nos relacionamentos. Mas ela também não escapa daquilo que se chama hoje nas redes sociais de haters. Ou seja, aqueles que nos odeiam, às vezes, simplesmente pelo fato da gente existir. O Papo de Psique está recebendo hoje, ela que é do Paraná, a psicóloga Maria Rafat, que eu convido, a partir de agora, a estar aqui na tela com a gente. Maria, seja muito bem-vinda, muito boa noite a você, aqui no nosso Papo de Psique. É um prazer recebê-la. Prazer é meu, Alexandra. Obrigada pela confiança, obrigada pela generosidade na apresentação. E quero falar que você fala muito bem, hein? Gostei muito de como você introduziu o tema. Olha, menina, você explicou assim de forma muito completa. E é isso mesmo. Etarismo é esse preconceito porque nós temos a idade. Não é alguém dizer que nós temos uma certa idade, né? É alguém ter ideias preconcebidas que fazem com que a gente fique limitado por causa da idade. E o mais interessante, Maria, aproveitando essa sua introdução, é que a gente acredita nisso e termina se limitando, né? Olha, o que eu percebo, e a gente tem que falar também de machismo hoje nessa nossa conversa, porque o etarismo, que é esse preconceito, ele é mais cruel com mulheres do que com homens, né? Então, infelizmente, a gente sabe disso. O que a gente vê é que a consequência é a seguinte: dois pontos. Mulheres de 40 que estão se sentindo velhas demais,
como se tivesse um valor menor enquanto mulheres. Mulheres de 50 com menos valor ainda, mulheres de 60 com menos. Aí depois a gente vê um platô, sabe como? A mulher de 70, 80 que eu tenho visto, ela pega e dá uma banana. Mas puxa vida, você tem que viver a vida inteira para você dar uma banana só aos 80? Então nós vamos tentar fazer vocês darem uma banana para a questão do envelhecimento mais cedo, que assim economiza mais sofrimento, né? De preferência a partir de hoje, né? Com certeza, né? Economiza sofrimento, querida. Porque, veja, é biológico. Se você nasce, você já tem uma trajetória que vai te levar à morte. Isso é clássico de qualquer ser vivo. Uma planta, o que for. Só não envelhece uma pedra, por exemplo, né? Porque ela não é um ser vivo, então ela está lá do jeito que ela vai ficar sempre. Mas nós temos já uma pré-programação. Não se trata somente de negar a morte, coisa que a gente sabe que muitas pessoas fazem, mas se trata de você negar o envelhecimento, que é parte da trajetória, né? Uhum. Ou seja, um bebê não tem a mesma cara de um menino de 10 anos e não vai ter a mesma cara de um adolescente, que não vai ter de um jovem de 25 e assim por diante. Mas não estou só me referindo à cara, mas enfim, estou dizendo assim para pegar um pedaço, né? Não é possível, porque as células, elas envelhecem mesmo. E aí, então, a consequência é o que? Nós temos limitações. Temos uma aparência diferente e temos limitações. Puxa, então se isso é biológico, quem foi que inventou que isso não deveria existir? Eu acho que essa sua pergunta ela é muito interessante. Porque se nós formos fazer um histórico, se a gente for olhar a questão da vida ao longo da sociedade, nós vamos perceber que a cada década, a cada milênio, a expectativa de vida ele muda. Ele muda por diversos fatores. A nossa sociedade hoje ela tem, digamos assim, o maior grau tecnológico que ela teve em toda a sua história até o dia atual. E, claro, que devido a essa tecnologia, nós temos algumas facilidades que hoje nos livram de trabalho braçal, hoje nos livram de determinadas atividades que antes eram extremamente desgastantes para o corpo físico. E nós também temos mais acesso à informação, a gente, teoricamente, tem acesso de como se alimentar melhor. Então, tudo isso, de uma certa forma, faz com que a expectativa de vida ela aumente. E nós hoje temos uma expectativa de vida muito maior do que nós tínhamos há 50 anos atrás. E quando você falou sobre a questão do preconceito, do etarismo, ele ser muito mais pesado na mulher do que no homem, isso é uma questão que é fato. E aqui a gente vale ressaltar o porquê. Porque a gente sabe que, por exemplo, para o homem, o que mais pesa na questão do etarismo é a questão profissional. É a questão profissional. Então, muitos homens, assim como mulheres, eles são dispensados hoje em dia das empresas por estarem numa determinada faixa etária que, teoricamente, não atende mais às necessidades atuais daquela empresa. Então, para o homem, o principal problema, pelo menos em nível social, é a questão profissional. Mas a mulher não fica só nisso. Nós temos a questão profissional, nós temos a questão estética, nós temos a questão feminina, coisa. Nós temos o relacional. Relacional. Então, de fato, existe um peso muito maior sobre a mulher quando nós falamos dessa questão do passar do tempo. Mas eu acho que a grande questão, pegando a sua pergunta como base, é de onde é que nasceu essa ideia louca de que nós temos que ter uma juventude eterna? Eu tenho a minha teoria da conspiração, tá? Além da questão do machismo, que é uma questão de dominação, mas a teoria da conspiração que eu tenho é a seguinte: enquanto houver pessoas insatisfeitas, tem alguém lucrando em cima desta insatisfação.
tá? A indústria da beleza, ela movimenta trilhões de dólares anualmente. Trilhões. É uma indústria muito poderosa, a indústria da beleza. A indústria do medicamento, muito. E no medicamento eu posso incluir, fazer uma abertura de chave para a indústria do suplemento também, né? Sim, Então, nós temos uma série de coisas convergindo para quê? Quanto mais insatisfeita eu estou comigo, mais eu vou gastar com alguma coisa, né? Para é mudar verdade. minha insatisfação. Então, essa basicamente é a minha teoria da conspiração é essa. Só que, claro, né? Contra isso, o que é que nós temos? Temos a ferramenta mais poderosa que está à disposição de todos nós, que é o raciocínio, que é o pensamento. Eu sempre digo que nós não podemos ser dominados pelas emoções, e sim dominados pelo raciocínio, que nós dominaremos tudo, né? Então, veja, o simples raciocinar em torno da impossibilidade já ajuda muito, entendeu? Porque é Uhum. impossível se manter jovem. Ponto. Acabou, né? Simples É assim. impossível, tá? Claro. Ai, Maria, você faz procedimento? Claro que faço. Eu tenho minha filha, que minha filha é dermatologista, faz um monte de coisa em mim, que ela fica fazendo experimentação com a minha cara. Tá tudo certo. Esse não é o problema. Eu tenho cabelo grisalho? Eu tenho. Ah, mas então você não. Se você tem cabelo grisalho, eu já ouvi isso, tá? Você então não pode fazer procedimento. Posso? Posso e devo. Faço o que eu quiser, tá? Então veja. Mas o simples fato, vamos lá, de ser impossível faz com que haja uma certa conformidade, e isso é muito bom. A conformidade não é aquela de envelhecer mal, ou seja, com problemas de saúde. A gente tem umas pesquisas bem interessantes, eu vi uma, eu tenho até anotado essa pesquisa. É uma pesquisa que mostra que os americanos, eles ficam doentes os últimos 15 anos da vida deles. O americano médio. É muita coisa. Eu acho muita coisa eu ficar doente os últimos 15 anos da minha vida. Então, é claro, aí a gente vai com condutas propositivas para nós, que é o quê? Só tem um caminho: alimentação adequada e exercício. Isso não é negacionismo, não é que Sim, estamos negando que vamos envelhecer, mas garantimos com isto um envelhecimento que tem maiores chances estatísticas de ser um envelhecimento saudável, ou seja, aquele no qual você não precisa de um cuidador, né? Que você se agacha para pegar suas coisas, que você arruma tua cama, que você senta no vaso sanitário e depois levanta, não é verdade? Então, assim, sim, todos nós queremos isso, não é? Nós não exato. queremos que as pessoas troquem as nossas fraldas, vamos falar português bem claro, né? Uhum. Então, assim, todos nós desejamos ter essa autonomia. Então, isso sim nós podemos fazer e devemos, né? Eu acho que é uma questão de inteligência nós é, sermos proativos com relação, sabe, à nossa saúde e ao nosso envelhecimento. Mas negar o envelhecimento, isso é que não pode acontecer. Pois é, e aí, quando a gente fala dessa questão do envelhecimento, e a gente citou agora há pouco, que com o passar dos anos, essa questão da faixa etária, que é considerada velha, ela vai mudando. Então, eu achei interessante quando você colocou e diz assim: ah, porque mulher de 40 já se sente uma velha. Eu conheço meninas com 30 anos. Não, porque eu já fiz 30 anos. Eu digo, gente, o que é fazer 30 anos? 30 anos é, Sim. meu A Deus, tá na flor da idade. Você com 30 anos, você está no ápice. O homem, por exemplo, ele chega numa fase belíssima aos 40 anos de idade, quando ele realmente fica, pelo menos para mim, é quando ele entra numa fase muito bela. Mas é muito interessante isso que a gente está falando, porque assim, se condicionou, e isso não é de agora, gostei da sua teoria da conspiração e eu acho que ela funciona bastante nos dias atuais, onde a gente tem aí essa questão, esse apelo comercial tão violento, nos tomando em tudo, principalmente com as redes sociais. Mas se a gente for olhar direitinho, e aí trazendo para a questão também da mulher, essa questão do etarismo atingindo homem e mulher, ela é antiga, né? Ela é antiga. Ela, ao longo da história da humanidade, isso veio se desenrolando de tal forma que as mulheres, por exemplo, tem uma época que a mulher com 30 anos, se não casasse, já era considerada velha. Sim, chamava-se a mulher balzaquiana.
É porque Balzaquiana, Balzac fez um Balzaquiana. livro e falava da mulher de 30, né, então 30, 35 era Exato, Balzaciana. exatamente. Então, veja, uma mulher com 30 anos era considerada uma Balzaca. Balzac, é a expressão que se usava, é isso mesmo. Aqui no Nordeste, eu não sei se vocês usam isso aí no sul do país, mas aqui a gente chama de coroa. A Tu já coroa tá uma também, coroa. não me interessa se ela é coroa, né. Exatamente. Mas, e o que eu acho interessante, Maria, é como nós, tanto homens como mulheres, mas nós principalmente mulheres, nós compramos essa ideia. E a gente compra essa ideia de tal forma que isso se reflete na nossa maneira de viver. E aí eu estou falando do vestir, eu estou falando de como você, daquilo que você acredita que você pode, que você não pode mais fazer, daquilo que passam a ser os seus interesses, e por aí vai. Por exemplo, a maneira de se vestir, né? A maneira de se vestir. Você tem mulheres de 50 anos hoje, na faixa etária dos 50, que elas não se vestem como as mulheres de 50 anos de 30, eu não vou nem tão longe, 30 anos atrás. Sim, é diferente. Eu me lembro da minha mãe, com a minha idade, e basta lembrar desse exemplo familiar para ver completamente a diferença, é verdade. E você tem mulheres de 50 anos hoje que estão andando de shortinho, que usam uma mini saia, que fazem uma senhora produção de maquiagem e que estão por aí. E é engraçado, porque parece que as pessoas não estão preparadas para ver uma pessoa de 50 não velha. Sabe o que que é? O Brasil julga muito a aparência. As experiências que eu tive morando fora, eu morei na Espanha e morei na Itália. Nessas experiências que eu tive, então são da Europa, né? O europeu não tá nem aí para como a outra pessoa tá vestida, de verdade. E é uma coisa tão sem julgamento que você não percebe as pessoas comentando, sabe? Ou nem se é feia a roupa, se é bonita e tudo mais. O Brasil é um país muito julgador nas aparências, né? Então, fica lá cutucando, ó a cor da roupa da pessoa, ó, não combina, combina, né? Cabelo, olha, é aquele famoso. Eu vou falar um palavrãozinho, porque tem que falar, tá? É Sim. caga-regra, né? O pessoal cagando regra em cima da aparência, não é verdade? Então, fala assim, ai, tem que usar cabelo curto, porque não pode usar cabelo comprido, porque não pode usar tal, porque não sei o quê, tarará, sabe? Que preguiça. A minha bandeira, entre outras, é a bandeira do sossego. Que a pessoa fique sossegada, que a pessoa fique tranquila, sem ninguém encher o saco por causa da aparência, sinceramente, Uhum. sabe? Porque a gente já tem tanta coisa para fazer na nossa vida de assunto sério, e ainda ter que enfrentar o julgamento alheio por aquilo que você escolheu como tua vestimenta. E olha, Alexandra, o meu não julgamento é tão grande que eu não me importo se uma pessoa quer se vestir até aqui, tampada até aqui, ou se ela quer se vestir decotada até lá embaixo. Porque, sinceramente, isto não é um assunto que seja da minha competência, né? Da minha competência é aquilo que eu uso, é aquilo que eu visto, é aquilo que eu sou, né? Eu tenho muitas tatuagens, aqui até não aparece aqui no seu programa, mas enfim, e eu sou muito julgada por isso também, né? Por essa questão. Mas veja o seguinte, gente. Daí, e outras pessoas querendo me compreender, dizem assim: eu não gosto, mas em você fica bem. Querida, não me interessa se você não gosta, não me interessa se você acha que para mim fica bem. Não fale nada, porque isso não interessa para você. Eu lembro Uhum. uma vez um aluno meu da faculdade, quando eu dava aula presencial, que agora eu só dou uma vez por ano, é uma aula numa pós, o resto eu não dou mais aula. E eu me lembro que o rapaz falou assim para mim: ai, professora, mas as suas tatuagens têm significado, né? Eu falei: e se eu quiser tatuar uma tampinha de garrafa que eu achei na rua? Né? O que, Qual que tem que ter será o significado, significado cara? que eu vou dar para essa tampinha de garrafa? Entendeu? Não interessa. Então, assim, sabe? Então, você é cobrado por tudo. Então, eu acho que a base do Brasil é uma base julgadora, maldosa e desnecessária, sinceramente. Porque nós não precisamos julgar tanto as pessoas, sabe? Eu entendo que todos nós tenhamos a nossa
preferência estética, Certo. né? Tá. Então eu olho uma coisa, claro que eu acho feia ou acho bonita. Uma Sim. casa, uma pessoa, uma roupa, claro. Mas daí a eu falar a respeito, o caminho é muito grande, entendeu? E ele não Uhum. deveria existir. Por isso eu retomo aquela minha experiência na Europa, porque na Itália e na Espanha as pessoas não falam, ninguém comenta. Quando você sei lá, eu me lembro, minha filha era pequena, né, eu estava fazendo um curso e ela estudava lá, aí eu fiz amizade com as mães, né, da escola dela, a gente fez uma turma bacana. Eu não me lembro dessas minhas amigas me falarem: "Olha a fulana, olha a roupa que ela usa, olha o sapato, olha", ninguém fala nada, Os né. interesses são outros, né? São outros, assim, eu penso que a gente não deve julgar. Então, eu de verdade, sabe, Alexandre, eu vejo, assim, com muita pena essa patrulha em cima da vestimenta, seja de qualquer jeito. Vamos falar, por exemplo, do cabelo, tá? Uhum. O meu cabelo é grisalha, é que dependendo da luz não dá para enxergar direito, né, mas Dá dependendo para de ver, ficar sim. mais perto dá para ver. Tá, beleza, todo grisalho. Bom, eu acho lindo? Sim, acho porque eu uso, né, então eu acho legal, acho lindo, maravilhoso, tá. Mas quem sou eu para apontar o dedo para uma mulher que pinta o cabelo? Entendeu o que eu quero dizer? Porque também Sim, temos a patrulha ao contrário, né. isso. Tem a patrulha do pessoal que pinta, que fala: "Nossa, tá velha". E tem a patrulha do pessoal que não pinta e fala: "Nossa, mas você devia ser natural". Fica quieto, entendeu? Tipo, que grau de naturalidade eu quero ter, eu que resolvo. E não compete Por que que o outro nos incomoda tanto, né, Maria? pois é, Por que que o outro nos incomoda tanto? Tem um ditado por aqui que diz assim: "Quem muito disso cuida", né, quem disso até assim, como quem diz assim: "Quem muito disso cuida, alguma coisa tem". sim. Essa Que é a questão a gente chama de principal. projeção, né, na psicologia é Projeção, como uma exato. projeção, né. Só que é uma sociedade julgadora, sabe, e é uma pena isso, porque veja, aquilo que é bom para mim eu estou falando com você de, preferências estéticas, Sim, certo? Não estamos falando de comportamentos, aí comportamentos inadequados eu posso apontá-los como quiser, cada pessoa sim. aponta o que quiser, não sou obrigada a aceitar comportamento inadequado de ninguém. Mas querida, na escolha estética, vamos combinar, que preguiça, né? Que preguiça. Agora, Maria, me diga uma coisa, a gente, de uma certa forma, o etarismo, eu acho que ele sempre ocorreu na humanidade de uma forma ou de outra. Hoje a gente tem um termo que define isso, e a gente começou a ter um debruçar de olhos sobre esse tipo de assunto. Mas, você, na sua opinião, há uma diferença da cobrança em cima das pessoas que entram aí nessa faixa dos 50, dos 60, de, sei lá, 30, 40 anos atrás para os dias de hoje? As cobranças são as mesmas ou elas são diferentes? Olha, eu tenho, infelizmente, eu tenho um exemplo em casa e isso ficou marcado na minha cabeça. O meu pai faleceu com 54 anos, não, 53. Eu não tinha feito 54 ainda, tá? De Uhum. repente, eu era gerente de banco e eu tinha 21 na época. E meu pai, naquela época, o banco inventou de pôr um assistente para ele. O pessoal de São Paulo enfiou lá em Curitiba um assistente para ele. E meu pai dizia: colocaram esse guri para ele aprender comigo, porque eles vão me mandar embora, porque eu já estou velho demais para trabalhar aqui. Então, eu lembro que meu pai sempre falava isso, sempre, 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 que o cargo dele estaria em risco, né, o emprego dele, por causa da idade. Então, eu estou falando da década de 80, tá? Porque meu pai morreu faz 40 anos, tá? Porque eu tinha 21, eu tenho 60, né? Então, meu pai Uhum. faleceu faz 40 anos. Então, há 40 anos já havia isso. Isso eu me lembro perfeitamente. Mas me lembro do meu pai também falando para minha mãe, quando minha mãe tinha 40, que ele ia trocar ela por duas de 20, É, entendeu? E minha sim. mãe dando risada na sala com os amigos, eu lembro perfeitamente. Então, esses registros
estão na minha memória como registros de ter vivido essas situações, né? Então, eu penso que, claro, naquela época, como o pensamento dominante era esse, e não tínhamos redes sociais, né? Uhum. Se fosse um veículo grande de comunicação levantar esse assunto, um grande jornal, um canal de televisão, ninguém ficava discutindo esse assunto. Hoje, como a gente tem a rede social que, para o bem e para o mal, ela está informando, para o bem e Sim. para o mal, né? Eu acho que a gente pode se debruçar mais sobre o tema. Então, eu penso que hoje nós temos menos questões, assim, nós temos mais discussão sobre isso do que tínhamos antes, tá? Então, na minha opinião, isso melhorou bastante. Uhum. Fala-se muito do sênior, né, no mundo corporativo, e o sênior é aquele que ensina, muitas vezes, o júnior, entendeu? Então, assim, tem até há várias teorias mostrando que é bom nas equipes ter pessoas de diversas faixas etárias. Então, eu acho que as empresas mais avançadas, mais inteligentes, elas já estão compreendendo o quanto isso é importante. Mas, de qualquer maneira, é muito importante nós conversarmos, é muito importante nós debatermos todas essas questões, porque veja, nós estamos aí, nós estamos vivos, né? E aí? O que é da nossa vida? Pois é, e eu fico pensando, como é que essa cobrança social, e hoje com as redes sociais, isso é muito pior, porque hoje as redes sociais criaram um padrão completamente inexistente. As pessoas, eu conheço gente que usa filtro de um jeito que fica completamente distorcida, Bastante, infelizmente. muito distorcida, porque a gente usa um filtrozinho de vez em quando. Eu mesmo, de vez em quando, olha assim, estou com a cara muito cansada e tudo, e eu ainda tiro onda. Gente, botei um filtro aqui, porque hoje nem meu espelho está me aguentando. Eu ainda tiro onda. Uma vez ou outra você coloca. Mas parece que virou uma espécie de uma obrigação você aparentar uma juventude e uma jovialidade para o outro. E aí eu queria te perguntar, Maria, como é que isso mexe com a nossa mente? Como é que isso mexe com a nossa autoestima? Olha, eu já vou adiantando que eu sou contra o uso de filtro. Eu sou contra mesmo, contra para mim, eu não uso. Uhum. De jeito nenhum. É o que é, e o que não é, não é. Eu não sou afim, sinceramente, de que as pessoas não me reconheçam na rua. Então, ou fiquem extremamente decepcionadas comigo, eu mesma me decepcionar comigo mesmo. Então, hoje, por exemplo, os meus stories eram antes de correr, sem maquiagem, depois já tá Uhum. maquiadinha, outro departamento já muda bastante, né? Mas Uhum. tá sempre assim. Então, isso já vou antecipando. Mas, vamos lá. Enquanto psicóloga, o que eu observo, né? Eu observo que nós queremos, a todo custo, ter uma imagem impecável na internet. Só que a imagem impecável da internet, ela não se sustenta. Então, por isso vem todos esses retoques, essas coisas, moças que são influencers maravilhosas, que ficam lá diminuindo cintura, não sei o quê, que aí tem outros perfis, né, que mostram isso, né? Não sei se você conhece os perfis que chama-se postada versus marcada. Geralmente assim, tá? Veja, Há, de fato, as postada comparações entre o real e o fictício. postada é aquilo que eu posto, Sim, marcada é aquilo que alguém me marcou, porque tipo assim, nós duas tiramos foto, tá? Aí eu posto. Aí eu pego certo. e me mexo inteira. Mas pode ser que você poste a foto e não, né? Então, postada versus marcada. Tem vários perfis assim, né? Muito legal. Né? Infelizmente, né? Como as pessoas mexem, né? Com tudo. Com celulite, com isso, com aquilo, tarará, tarará. Então, o que é? Isso é uma vontade de parecer um perfeccionismo, de mostrar um perfeccionismo que a gente não é capaz de sustentar. E aí eu vou avante. É um perfeccionismo que tenta mostrar, por exemplo, que a minha vida é feliz, que a minha vida está tranquila, que eu estou ótima. Então a gente tem aquele exemplo famoso da Sandy, o ano passado, viajando para Paris com o marido, postando e se separando na semana seguinte, né? Sim, Então, assim, não estou falando mal da coitadinha da Sandy, que é um amor, sim. aliás, ela é linda, mas estou falando dessa questão de nós, muitas vezes, nas redes sociais, nos mostrarmos de uma maneira falsa. E daí, então, isso é maior, né?
pega comportamento, pega aparência e tudo. Tá, o que que eu recomendo? Se a gente puder ser o mais próximo possível em todos os lugares onde estivermos, não sofreremos da síndrome do impostor, entendeu? E é mais prático. Não que você tenha que ficar postando também, eu sou contra, tá? Postar aquelas fotos com soro, sabe? Quando você vai no médico. Ai, gente, eu acho péssimo aquilo. Que Gente, qual preguiça. é a necessidade de eu estar lá E na aí a cama do pessoa nunca hospital, fala qual é a doença que olheira ela tem. desse tamanho, soro e você lá? Daí a pessoa não mostra a doença que ela tem para todo mundo ficar perguntando: "O que que você tem? O que que você tem? O que você tem?", né. Tá, É, então assim, resumindo, também não precisa, não não. precisamos teatralizar nossa vida. Mas eu acho que uma coisa mais razoável, pelo menos próxima da realidade, ela vai nos trazer mais felicidade, sabe. E Uhum. pelo menos nós não sofreremos dessa síndrome do impostor. Entre as pessoas que me escrevem, e às vezes eu faço um vídeo sobre isso, né, eu faço um vídeo diário sobre casos, eu me lembro de uma mulher que postou não, que mandou para mim, que ela conheceu um cara pela internet, aí saiu com ele e tal, aí ela usou filtros, tá, na internet antes de conhecê-lo, aí saíram e tal, depois ele saiu de novo, mas ela não gostou de alguma coisa que ele fez na cama. Daí ela falou que não ia mais sair com ele. Aí ele, para ofendê-la, lascou-lhe o verbo falando que ela tinha usado filtro, que isso, que aquilo, tarará, detonou a mulher completamente, né. Então, assim, ela se sentia muito mal com isso, mas na realidade, gente, é a consequência da gente mostrar quem nós não somos, é não sermos reconhecidos, né. E a E gente, eu acho eu acho que que vale, sabe. tem a questão do reconhecidos e eu acho que passa por, não sou psicóloga, mas eu percebo que passa muito por um processo também da questão da autoaceitação. Você citou a Sandy Desculpa, e isso aí é não, e expor. tem uma tranquilo, e tem uma fala dela na série de entrevistas que a Angélica fez em comemoração aos 50 anos dela, e tem uma fala dela que me marcou muito, eu achei aquilo muito chocante, porque a Sandra é uma menina muito nova, só que ela desde pequena, ela foi para a mídia. Uhum. Então desde pequena ela foi uma criança, né, que já estava na mídia, que já estava diante do público, e ela disse, olha, eu não consigo me mostrar diante das pessoas sem maquiagem. Ah, Eu essa é a não, Sandy, não, Angélica? A Sandy, né? a Sandy, eu É. não me reconheço sem maquiagem. Eu não Uhum. consigo me reconhecer sem estar montada. E eu fico pensando, Maria, que tipo de impacto cognitivo isso tem na vida de uma pessoa. Porque a gente tem o dia que a gente, óbvio, gosta de estar maquiada, eu particularmente sou uma pessoa que eu gosto de sempre, nem que seja passar um bloqueador com base, botar um rímel, um lápis, batom eu não saio sem meu batom eu não sou ninguém, o pessoal já sabe. Mas tem aquele dia que você não está afim de nada, você sabe? Nossa, que tipo de pressão, né? Essa imagem fictícia, porque é uma imagem montada, quando a gente está maquiada, a gente está valorizando a beleza do nosso rosto, mas é uma imagem montada. É um Que filtro, é pressão tipo um filtro. isso pode gerar no jovem? Olha, nessa questão da maquiagem, o que que eu vou falar para você? Desde que o mundo é mundo, tem pessoas se maquiando, né, Sim. tá. E A aí, minha olha, eu digo sempre, não existe mulher feia, existe mulher sem produção. E a maquiagem está aqui para nos ajudar, desculpa aí, tá? olha, a minha avó usava cinza do fogão para fazer sombra, mesmo. Nossa, que Ou da barato. minha mãe. Sim, é verdade. A minha família é uma família de pessoas muito vaidosas, desde sempre. Minha mãe usava uns riscos preto no olho também, então, ó, minha filha também usa, então não adianta, né? Essa que é a família do olho pintado. Então, o que eu quero dizer para você? Eu não veria isso com tanta gravidade, sabe? O fato da Sandy ter dito isso quer dizer porque ela sempre tem fãs, tem sempre alguém observando a vida dela, etc. E eu acho que ela está num grau de ser observada muito grande que a gente não tem ideia de como é. Uhum. A gente não tem Sim, pessoas seguindo o tempo inteiro e olhando até para a gente na padaria, né. Então eu exato. acho que esse é um grau muito elevado. É, não é um problema a vaidade em absoluto. A questão é, diante do inevitável, nós precisamos basear a nossa autoestima
em 3 pontinhos. E agora eu vou explicar. Se eu basear minha autoestima somente nos anos que eu tenho de vida ou somente na minha aparência, o que eu tenho? Eu entrego a minha autoestima para onde? Para a natureza. Entrego a minha autoestima para o acaso da minha cara ser aquela que está na moda, ou do meu corpo ser aquele que está bem, tá? Se eu entrego minha autoestima para esse lugar. Agora, vamos pensar que autoestima é aquilo que eu estimo que eu valho. Quando eu faço coisa, eu digo cada um de Uhum. nós, né, tratando a si próprio, né? Quando eu faço coisas por mim, coisas de valor, quando eu tenho atitudes e comportamentos, isto compõe a minha autoestima de forma saudável. Vou dar um exemplo do que eu fiz hoje. Hoje, né, na gravação desse nosso programa maravilhoso, né, o que eu fiz hoje cedo? Eu já tinha planejado ontem. Eu fui correr, porque eu corro 2 vezes por semana no mínimo, 5 quilômetros, tal. De vez em quando eu faço mais, porque eu treino para maratona, mas agora eu estou no treino leve, 5, beleza. Então, eu sou aquela pessoa que acordou cedo. Aí eu tinha comido uma salada que eu pedi ontem, que até agora me lembrando dessa salada, acho que alguma coisa estava errada lá dentro, sabe? Tipo, tem uma coisinha estragada. Eu não sei o que eu Uhum. comi estragado ontem, mas comi. Então eu acordei meio, sabe, tipo, com dor de cabeça, meio. Falei, não, mas não tem desculpa. Calcei meu tênis e fui correr. E fiz o que tinha que ser feito. Então, quando a gente faz essas coisas por nós, a nossa autoestima se eleva. Então, eu já voltei para casa 7h30 da manhã, já toda feliz, pensando, olha aí, como eu sou capaz, hein? Até quando eu tô meio virada, eu consigo fazer uma coisa por mim. Consegui cumprir minha meta, entendeu? Aí eu já penso, cumpri a meta, ufa, ticada. A primeira corrida da semana já tá ticada. Pois a outra, né, vai vir outro dia, né? Vai vir sábado, sexta. Então, assim, pronto, acabou. Essa é a composição de uma boa autoestima. Aí, quando eu respondo mensagens de seguidores, quando eu gravo um vídeo legal, quando eu atendo um paciente, puxa vida, todas essas coisas, estou falando agora de mim, né? Uhum. Estão compondo a minha autoestima, de maneira que, sim, eu tenho 60 anos, tenho, mas não é isso só o que compõe aquilo que eu sou. Claro que eu acharia lindo ter uma cara de 20. Ótimo. E se eu tivesse uma bunda maior, eu sempre digo, com a minha cabeça, uma boa bunda, meu Deus, ninguém me segurava. Mas eu não tenho. Então, paciência, não é verdade? Paciência, né? Não é? Fazer o Mas quê, né? fazer o quê? Mas enfim, você está entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, é isso o que eu penso que deve construir a autoestima das pessoas, entendeu? Comportamentos. Então, quem é a Alexandra? A Alexandra é a mulher que resolve ter um canal super propositivo, que faz entrevistas maravilhosas, que estudou, entendeu? Que faz boas pautas. Essa é você. Aí, Alexandra, qualquer outra inferência a respeito de você que você ache desagradável, até que você possa ter até esse pensamento, fica apagado pelo teu comportamento, entendeu? Uhum. Então, é esse clique que a gente precisa dar. Sabe que a atitude muda a nossa vida. E qual é a atitude? 2 cuidados. E aí vem um terceiro que vem junto. A alimentação. Isso você pode controlar. Não é Sim, regime. É comer saudável. Ah, não sei sim. como é que é comer saudável, Maria. Então pesquisa na internet, tá cheio de coisa, né? Tá. Se mexer, fazer exercício físico. E a terceira, que diz respeito a tudo, a organização. Organização do quê? Do espaço. E que faz com que o teu tempo seja também mais aproveitado. Começando com o quê? Arrumando a tua cama todos os dias. Ponto. Arrume a sua cama. Aí, tem uma gaveta desarrumada? Arrume aquela gavetinha. Uhum. Entendeu? Não precisa fazer grande coisa. Sim. E assim, Cumprir pequenas metas, mas cumpri-las exatamente. rotineiramente. Ó, só por curiosidade, esse aqui é meu escritório, e eu tenho aqui um armário aqui do lado, e eu estava pensando já nisso, já fazia dias. Porque agora a gente tem poucos comprovantes físicos, né? A maioria que a gente paga é na internet. E eu Sim, guardava sempre os comprovantes de 5 anos para trás, né? Sempre, normal, né? Tipo, normal. né? Já guardadinho. Daí eu pensei, sabe por quê? Eu vou jogar fora até os dos 5 anos por ali, porque não interessa, tá tudo no banco. É tudo comprovante,
né? Já tem, em todos os lugares tem, quando você paga, né? E aí eu fiz isso agora, antes de falar com você, eu até peguei umas coisinhas e já joguei lá, deixei na área de serviço, depois eu vou descer lá no lixo, que já vai me livrar. São pequenas coisas, entendeu? Mas é possível a gente fazer, querida. É possível. É verdade. Maria, quando você estava falando, eu me lembrei de uma coisa muito, onde a gente sente muito esse impacto do etarismo, principalmente para nós mulheres, nas relações afetivas. Opa, sim. O homem mais velho que se relaciona com a menina mais jovem é o másculo, né? O garanhão, como costuma se dizer. A mulher mais velha que se relaciona com o rapaz mais jovem já não é taxada já como uma grande mulher, ou seja, olha aí, já ainda A está com todo Sabrina o gás. Sato, hoje eu Oi? vi a fofoca, eu vi hoje a fofoca. A Sabrina Sato está sendo massacrada porque está namorando um guri de 23. Essa fofoca eu não vi ainda? Conte-me tudo, não me esconda nada. No Twitter, minha filha, eu abro todo dia Twitter para ficar sabendo das maldades do mundo, né? Não, Então, a que isso gente é tem maldade. o caso, a gente tem o caso, a gente sabe que isso já aconteceu em várias épocas, mas a gente tem um caso, por exemplo, atualmente da Fátima Bernardes, né, com o deputado Túlio Gadelha, que foi eu acho que foi um dos casos que mais gerou repercussão. E é interessante aquela questão do vamos torcer contra, Sim, afinal de sim. contas, né? O que é que essa mulher está vendo com esse menino? E o que é que É esse uma menino está vendo com construção. essa mulher? Está procurando a mãe dele? Fala É um uma pouquinho sobre construção social. essa diferença de mentalidade. Veja, ao longo dos séculos, para dominar, os homens criaram certas regras, tá? Uma das regras é: a mulher é da casa e o homem é da rua. A outra regra é: a mulher, ela não é capaz de fazer muitos julgamentos, então tem um homem para tutelá-la, não é? Tanto que mulher não votava até não faz A muito década tempo, de 30, 1930. imagina, tá? Então, vamos lá. E aí vamos avançando, né? São todas construções que coisificam esta mulher. A mulher coisificada, então ela colocada na posição de coisa, ela precisa ser um objeto bonito, um mimo, um bibelô. E quem é isto? É um objeto novo, tá? Então, assim, o envelhecimento da mulher, sendo visto desta forma tão cruel pelos relacionamentos afetivos, é fruto do machismo. E é fruto da coisificação de uma mulher que teria que se manter jovem. Daí vem aquela história que eu falei, né, de trocar uma mulher de 40 por duas de 20. De verdade, para ficar com um lixo que não quer saber de você, fique sozinha. De verdade, tá? Não precisa ficar disputando machinho com novinha, entendeu? Entrega a oferenda para Iemanjá, ela que Vai, leve, Fernanda. vai na onda e acabou, e tchau, sabe? Por isso é que perfis como o meu buscam fazer com que a mulher seja autônoma. Uhum. Entendeu o que eu falei sobre autoestima? Uma mulher que faz exercício, que come saudável, que tem um grupo de amigos, que tem não sei o quê, sinceramente, ela não precisa de um macho para validá-la. E se os homens que estão ao redor são homens que só querem ver uma mulher mais jovem, então tchau, fofolete, porque, Uhum. né, você não serve para mim, né? Então Sim. eu acho que essa é a mentalidade que a gente deve buscar, sabe? Buscar essa mentalidade para cortar essa forma de pensar. E se há homens que pensam assim, o problema é deles, não E nosso, as entendeu? mulheres que pensam assim? Porque eu acho que pior do que a gente ter homens, e a gente sabe que tem homens que pensam assim, sim, mas a gente tem muitas mulheres que são machistas, muitas Tá mulheres que são etaristas. Sim, porque aí, claro, aí vem toda aquela questão da competitividade, que também está incluída no machismo, né? Nós somos colocadas como pessoas que são incompletas se não tiverem um homem ao lado. Uhum. Ora, pensando no mercado, nós nos tornamos competidoras umas das outras, né? Porque nós vemos as relações afetivas como mercado, um mercado que eu
preciso ser melhor que a fulana, né? Então, essa competitividade é que nos leva a isso. Tudo isso é efeito da coisificação da mulher, uma coisa muito triste, tá? Homens são criados num perfil mais narcísico, não estou dizendo que são narcisistas, tá? Não é Uhum. transtorno, tá? E o perfil narcísico, ele olha para dentro de si, é bem diferente. Então, olha, eu estou satisfeito, eu faço o que eu quiser, eu vou jogar meu futebol, não sei o quê, talvez depois eu saia com a minha namorada, talvez não saia, etc. Mulheres não, já ficam lá, meu Deus, será que ele vai querer sair comigo? Vou ter que me arrumar antes de sair, etc. Entendeu o que eu quero dizer? Então, é toda uma construção em torno do homem ser um troféu, e aí, claro, você acaba competindo. Então, claro, é inegável que as mulheres não têm sororidade, que é outra palavra, que é uma palavra bastante atual, mas deveria ser desde sempre, né? Sororidade é o fato de mulheres, né, se considerarem irmãs umas às outras e não Uhum. competidoras, né? Exato, exatamente. E como é que você está vendo esse movimento dessa geração de mulheres que hoje estão na faixa de 50? Eu vou botar até um pouquinho ali de 45 e em diante. Você tem, por exemplo, uma Paola Oliveira, que, assim como você resolveu entrar no No Filter da sua imagem, inclusive mostrando as diferenças quando a imagem dela é tratada, e que hoje vem aí numa campanha de se mostrar como ela realmente é, e ela é belíssima. Dizer que uma mulher Sim, daquela é feia, pelo amor de Deus, gente, vamos verdade. combinar, né? Mas, e que está sendo extremamente atacada nas redes sociais. Você tem uma Cláudia Raia hoje que está usando as redes sociais justamente para combater esse etarismo, para falar sobre essa questão da sororidade, de que a mulher de 50 a mais ela pode tudo. Você hoje já escuta falar de Sim, movimento de 50 a mais. sim. Como é que você está vendo todo este movimento dessa geração e qual é a tua expectativa, digamos assim, para os próximos anos? Será que a gente consegue diminuir se essas mulheres de 50 hoje educarem as suas filhas e os seus filhos de uma maneira diferenciada com relação a essa passagem do tempo? Será que a gente consegue ter uma sociedade que vai viver melhor consigo e com o outro? E mais ainda, vai ver o envelhecimento de fato como essa fase, que é uma fase, se não da juventude, da sabedoria? Eu vejo isso muito positivo, de forma muito positiva, sabe? Eu vejo esses são sinais claros de que nós vemos mudanças. E quanto mais pessoas de relevância, pessoas públicas, pessoas que realmente são conhecidas da massa, né? Como você citou o exemplo da Uhum, Paola, né? Então, quanto mais pessoas fizerem isso, mais a gente vai criar uma consciência maior, tá? Eu sim acredito nisso mesmo, tá? Eu acho que é a única forma, é nós tornarmos público. Não podemos esquecer, 3 pontinhos, que também temos os movimentos Red Pill, que estão crescendo bastante, né? Que são homens que, inclusive, criaram uma expressão, né? Do MVS, do maior valor sexual, né? E o MVS de uma mulher, à medida que ela vai ficando mais velha, diminui, segundo eles, né? Então, a gente tem, digamos, um outro contra-movimento bastante forte, né? E justamente é esse tipo de movimento que faz com que seja tão necessário que nós também tenhamos o nosso movimento, tá, querida? uhum, entendo. Maria Rafati, eu quero agradecer imensamente por você ter estado aqui com a gente, para a gente bater esse papo. A gente continuava batendo papo aqui até Nossa, passou rápido, né, Alexandra? passou muito rápido. Já quero deixar aqui o convite para você voltar aqui ao Papo de Psique, para a gente trazer outros temas, inclusive temas muito ligados a essa questão da autoestima feminina e tudo, porque você trabalha muito bem isso nas suas redes sociais, que inclusive vamos colocar aqui, né, as suas redes aí, para que o pessoal, E né, ó, falando de rede social, aqui, ó. Tchan. Pronto, já vai para os stories. e aqui, gente, esse é o Instagram da Maria, Isso mesmo. ela Obrigada. está sempre colocando muito conteúdo, e assim, eu quero inclusive agradecer, em nome de outras mulheres, talvez, de muitas seguidoras, de pessoas que te acompanham, que talvez não tenham essa oportunidade, eu quero te agradecer muito pelo trabalho que você faz,
pelo trabalho de esclarecimento, pelo trabalho de orientação, pelo trabalho de fortalecimento da autoestima de muitas mulheres abaladas, seja por violência doméstica, seja por baixa autoestima, muitas vezes por relacionamentos narcisistas. Eu quero te agradecer imensamente por esse trabalho tão bacana, pela maneira primorosa com que você usa o poder das suas redes sociais para levar essa informação para nós mulheres. Muito obrigada, Maria. Alexandra, que palavras maravilhosas você me deu de presente agora. Obrigada, tá, querida? Obrigada mesmo. E um grande abraço a todos esses seguidores desse canal maravilhoso. Obrigada. Obrigada a você. Um beijo muito grande. E olha, você que esteve aqui conosco, você gostou desse conteúdo, você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. A gente precisa mudar essa nossa mentalidade. Você tem 40, 50 anos, você acha que você está velha? Sua vida só está começando. E a gente se encontra na próxima semana, aqui em pleno carnaval, em mais um Papo de Psique. Tchau, tchau.